Estamos dando o seu quarto para eles, disse minha mãe casualmente durante o café da manhã. Eu sorri e respondi, legal, começo a empacotar minhas coisas hoje à noite. No dia seguinte, assinei um contrato de aluguel sem contar para ninguém. Ela tinha dito aquilo sem introdução, sem desculpa, como se estivesse comentando sobre o tempo. Estamos dando o seu quarto para eles, disse minha mãe, cortando o bagel com todo o cuidado do mundo, como se não tivesse acabado de me empurrar de um penhasco sem sequer um aviso. Eu tinha 23 anos, ainda morava em casa, trabalhava em tempo integral num depósito enquanto tentava economizar o suficiente para me mudar sem me afundar financeiramente. Cada salário era um malabarismo, em uma parte para a poupança, outra para contas, outra para ajudar com as compras e com o aquecedor de água que paguei no outono passado, aquele que ninguém parecia lembrar que saiu do meu bolso. Eu não estava sendo folgado. Eu estava aguardando o momento certo. Com cuidado, em silêncio, como alguém vivendo em espaço emprestado. Legal, eu disse. E ainda sorri o suficiente para mostrar que aquilo não tinha me abalado. Começo a empacotar minhas coisas hoje à noite. E foi exatamente nesse momento que eu decidi que tinha acabado. Não era só pelo quarto. Nunca é só pelo quarto, né? O quarto foi a última pedra na represa, a que finalmente quebrou a ilusão que eu vinha sustentando desde o ensino médio. Eu nunca estive realmente em casa naquela casa. Eu era conveniente. Como um eletrodoméstico funcionando em silêncio no fundo até deixar de ser útil ou ocupar espaço demais. Naquela manhã fui trabalhar normalmente, mas algo dentro de mim já tinha mudado. Eu não ia voltar. Pelo menos não para ficar. Não contei para ninguém. Passei o intervalo do almoço procurando anúncios. Encontrei um apartamento simples, de um quarto, a 10 minutos do trabalho, e paguei o depósito na hora. 6 meses de aluguel adiantado. Eu tinha juntado aquele dinheiro para outra coisa, talvez um carro, talvez um futuro que não parecesse exílio. Mas isso era melhor. Ainda voltei para casa naquela noite, ainda sorri quando minha mãe pediu para eu tirar o lixo, ainda arrumei o Wi-Fi quando caiu durante o jantar porque minha irmã precisava dele para aula online. Mas, na minha cabeça, eu já tinha ido embora. E naquela noite comecei a planejar o desmonte silencioso de tudo que eu fazia por eles. Comecei pelo jardim, que eu cuidava todo sábado de manhã há mais de 1 ano e meio. Eu cortava grama, aparava as bordas, limpava os restos, até replantei as partes falhadas na primavera. Nunca disse nada sobre isso. Só fazia. Trabalho quieto. Invisível. Meu pai fazia isso, anos atrás, mas quando eu fiquei grande o suficiente para empurrar o cortador. Simplesmente virou minha responsabilidade. Ninguém agradeceu. Ninguém notou. Naquele fim de semana, deixei o mato crescer. Já estava alto por causa da chuva da semana anterior, mas eu não encostei. Passei direto pelo galpão onde o cortador ficava e fui tomar um café como se fosse qualquer outro dia. Quando voltei, meu pai estava parado no quintal da frente, braços cruzados, encarando o matagal como se ele o tivesse ofendido pessoalmente. Você esqueceu de cortar a grama? Ele perguntou, já irritado. Dei de ombros. Não. Só não quis. Ele piscou como se não tivesse entendido a frase. Vai cortar depois? Acho que não, respondi, passando direto por ele. Tô ocupado. Foi a menor das rebeldias, mas a onda chegou rápido. No domingo à noite, o Wi-Fi caiu de novo. Minha irmã gritava do quarto porque o Zoom dela caiu no meio da aula. Normalmente, eu reiniciava o roteador, trocava o cabo coaxial zoado atrás da TV, reiniciava a rede. Já tinha decorado o processo de tantas vezes que deu problema no último ano. Mas dessa vez, fiquei na cozinha, colocando o chile num pote de plástico, fingindo que não ouvia os gritos. Mãe, ela gritou, desesperada. O Wi-Fi caiu de novo. Eu não sei mexer nessas coisas, minha mãe respondeu. Cadê ele? Ela estalou. Deixei eles se virarem por meia hora antes de sair calmamente com minha marmita. Ninguém disse uma palavra. Naquela semana, parei de buscar minha irmã na escola. Não avisei. Eu fazia isso quase toda terça e quinta havia meses. Os horários da minha mãe não batiam, e meu pai se recusava a sair mais cedo do trabalho. Eu ajustava os meus horários para isso, em silêncio, como todo o resto. Quinta veio e foi. Minha irmã ficou 2 horas na secretaria até alguém ir buscá-la. Voltei para casa e o clima dava para cortar com uma faca. Você esqueceu sua irmã hoje, minha mãe disse, seca. Não, respondi, deixando minhas chaves na mesa. Eu não esqueci. Ela me encarou. Eu só passei direto e entrei no meu quarto. Acho que foi nesse momento que eles realmente começaram a entender o quanto eu fazia. Mas isso era só o começo. No terceiro dia, a pia da cozinha começou a vazar de novo, um gotejar lento e rítmico que voltou como um fantasma depois de eu ter consertado no ano anterior com uma borracha que eu mesmo comprei.
Cheguei a cruzar a cidade para achar a peça certa numa loja especializada, mas nunca falei disso na época. Só consertei e segui a vida. Agora a goteira voltou, e junto veio a poça familiar debaixo do armário. Meu pai estava agachado com um rolo de papel toalha, resmungando, usando uma lanterna como se fosse cena de crime. Passei tomando meu café. Você sabe arrumar isso, né? Ele perguntou. Sei, respondi, parando na porta. Ele olhou para cima, esperando. Continuei andando. Aquela noite, depois do jantar, não lavei a louça. Não limpei nada. Só me levantei, espreguicei e fui pro quarto enquanto o resto deles fingia que não estava notando. A tensão já era quase palpável, como se pulsasse pelas paredes. Na sexta, recebi uma mensagem da minha mãe enquanto trabalhava. Você pode pagar a conta de luz esse mês? A gente esqueceu que vencia hoje, e o salário do seu pai ainda não caiu. Fiquei encarando a tela por um momento. No último ano, paguei contas assim com frequência. Quieto. Automático. Salvei eles de pagar multa incontáveis vezes. Cheguei a colocar lembretes no meu próprio celular para eles não ficarem sem luz. Mas dessa vez, respondi. Não dá. Agora tenho aluguel, lembra? Ela não respondeu. No dia seguinte, a luz da varanda estava apagada quando cheguei em casa. A casa estava mais escura que o normal. Silenciosa. Minha irmã estava na mesa, frustrada, folheando o caderno de matemática, rabiscando com o lado errado do lápis. Você não comprou papel para impressora? Ela perguntou sem levantar o rosto. Eu sempre comprava. Sempre lembrava. Não, respondi, largando a mochila na porta. Pensei que alguém mais pudesse comprar dessa vez. Ela jogou o lápis na mesa e saiu batendo o pé. Minha mãe observava do corredor, olhos semicerrados, como se tentasse me decifrar. Como se eu fosse um quebra-cabeça que trocaram todas as peças. Eu sorri para ela. Nada de arrogância, só calma. As coisas estavam desmoronando. E não era porque eu estivesse fazendo algo cruel ou dramático. Tudo o que eu fiz foi recuar. Esse era o verdadeiro terror para eles. Finalmente estavam enxergando os fios que eu vinha segurando esse tempo todo. O sábado amanheceu, sem café. Ouvi o barulho dos armários sendo abertos e o leve palavrão da minha mãe quando percebeu que não tinha mais pó. Eu também era quem mantinha aquilo abastecido. Sacolas grandes da loja perto do meu trabalho. Sempre comprava no caminho para casa. Nunca disse nada. Só reponha. Agora, estavam ali parados, encarando um pote vazio e a cafeteira silenciosa como se isso fosse uma traição. Eu estava sentado na sala, comendo cereal, já vestido, com as chaves na mão. Não falei nada. Minha mãe me olhou por cima da caneca, que agora só tinha água quente e nada mais. Vai sair? Perguntou, com um tom neutro, mas sondando. Vou e respondi, terminando a última colherada. Vou encontrar o proprietário. Proprietário? Ela se enrijeceu um pouco. Apenas assenti com a cabeça e saí antes que ela pudesse perguntar mais. Voltei 2 horas depois com algumas caixas. E estava mais pesado. E mais decidido. Naquela tarde, comecei a esvaziar meu quarto. Não tudo de uma vez, não de forma espalhafatosa, só de forma constante. Uma caixa por vez. Levava até o carro, colocava no banco de trás ou no porta-malas e voltava para buscar mais. Sentia os olhares deles em mim o tempo todo. Ninguém perguntava para onde eu ia. Ninguém oferecia ajuda. Quando chegou a hora do jantar, eu já tinha levado metade. Meu pai tentou agir normalmente, mudando de canal como se nada estivesse acontecendo. Minha irmã continuava colada no celular. Minha mãe tentou traçar uma linha. A gente conversou e ela disse. E achamos que talvez seja melhor esperar um pouco antes de dar seu quarto para Clara. Eu parei a garfada no ar. Por quê? Ela olhou de canto pro meu pai, que fingiu não perceber. Com tudo acontecendo, talvez esse não seja o melhor momento. Mastiguei, engoli. Na verdade, é o momento perfeito. Todos ficaram em silêncio. Já assinei o contrato e falei. Me mudo até terça. Minha irmã arregalou os olhos. Espera, você tá falando sério? Olhei diretamente para ela. Clara, você colocou minhas coisas em caixas e empurrou tudo embaixo da escada quando eu não estava em casa. Eu encontrei. Então sim, estou falando sério. Ela ficou muda. A voz da minha mãe agora estava mais baixa. Você devia ter dito alguma coisa. Eu disse e respondi. Mas vocês não ouviram porque eu estava sorrindo quando falei. E continuei comendo, calmo, enquanto os 3 me olhavam em silêncio, como se os papéis tivessem se invertido do dia para a noite e eles não soubessem quando isso aconteceu.
Tinham finalmente percebido que eu não estava blefando. E que eu não ia voltar. Na noite de segunda, eu já era um fantasma dentro da minha própria casa. As caixas estavam empilhadas ao lado da porta, todas etiquetadas com marcador preto. Cozinha. Roupas. Ferramentas. Tecnologia aleatória. Tudo que um dia foi meu já estava no porta-malas do carro ou no meu novo apartamento, vazio, mas cheio de possibilidades, a 20 minutos dali. Mas eu não estava com pressa. Nada de fuga dramática à meia-noite. Nenhuma porta batendo. Eu queria que eles vissem quão silenciosa a casa ficava sem mim nos bastidores. O lixo não tinha sido levado. Ninguém lembrava de pegar as cartas na caixa do correio. O vaso sanitário do corredor de cima voltava a fazer aquele barulho de escoamento a cada poucas horas. Eu já tinha consertado aquilo 3 vezes. Mas não dessa vez. Passei por tudo com uma paz estranha no peito. Até que, no momento, meu pai me encurralou na cozinha. Você acha mesmo que isso é o certo? Perguntou, braços cruzados, tentando parecer mais preocupado do que realmente estava. Abri a geladeira. Metade das coisas ali fui eu que comprei na semana passada. Um pacote de iogurte que só eu comia. Meio litro de suco de laranja que sempre desaparecia antes de eu conseguir terminar. Peguei uma garrafinha de água e virei para ele. Acho sim, falei, pela primeira vez em muito tempo. Ele franziu a testa. Você acha que vai ser fácil lá fora? Aluguel, contas, tudo isso? Fiquei olhando para ele tempo demais. E então sorri. Eu tô pagando as suas contas faz 1 ano. Acho que consigo cuidar das minhas tranquilo. Ele não respondeu. Só ficou me encarando, como se esperasse a piada no fim da frase, mas ela nunca veio. E então saiu da cozinha. Lá em cima, a porta do quarto da minha irmã estava aberta. Vi um pedaço do que antes era meu quarto, agora sendo transformado no dela. Ela já tinha pendurado luzinhas e almofadas pastel, mas as prateleiras que eu mesmo construí ainda estavam ali. E o pedaço da parede que consertei depois de um chute durante uma birra dela continuava firme. Ela me pegou olhando. Você podia ter dito não, murmurou, sem me encarar. Ah, senti. E você podia ter perguntado. Continuei andando. Não era mais raiva, e isso já tinha se queimado há dias. O que restava era algo mais limpo. Mais nítido. Clareza. Na manhã de terça, eu fui embora. Coloquei a última caixa no banco de trás, e olhei uma última vez para aquela casa. Sem mágoa, sem sentimentalismo. Apenas observação. A luz da varanda ainda estava queimada, as lixeiras transbordando, o Wi-Fi tinha caído de novo. Tudo aquilo parecia até poético. Antes de sair, entrei na cozinha e colei uma folha de papel na geladeira. Tinta preta. Fatos diretos. Sem emoção. Coisas que eu fazia e que provavelmente ninguém notava. Cortei a grama toda semana. Levei o lixo e a reciclagem para fora. Paguei 5 contas atrasadas. Consertei o roteador mais de 10 vezes. Gastei cerca de 6 mil reais em compras de mercado nos últimos 9 meses. Busquei Clara na escola 32 vezes. Troquei a lâmpada da varanda 3 vezes. Lavei a louça quase todas as noites. Paguei 1.000 reais no conserto do carro do pai. Mantive essa casa funcionando enquanto era tratada como uma visita no próprio lar. E no fim, uma última linha. Boa sorte cuidando de tudo. Agora vou viver como visita no meu próprio lugar. E então tranquei a porta pela última vez. No primeiro dia, não ouvi nada deles. Mas no segundo, os telefonemas começaram. Primeiro, minha mãe. Chamada perdida. Depois, uma mensagem. Oi, a internet caiu. Você lembra o login do roteador? Depois foi meu pai, tentando disfarçar a irritação com um tom prático. Onde você deixou a chave do cortador? Não respondi nenhum dos dois. Até sexta, as mensagens viraram pequenas tempestades de culpa e confusão. Clara me mandou só uma palavra. Sério? Acho que eles achavam que eu ia ceder. Que eu voltaria para ajudar quando tudo apertasse. Talvez achassem que minha saída era só simbólica, uma espécie de protesto, e não algo definitivo. E estavam errados. Enquanto isso, meu novo apartamento começava a parecer meu de verdade. Instalei prateleiras, escolhi pratos, coloquei música alta sem ninguém reclamar. O silêncio que eu tanto sonhava finalmente existia. Não era frio, nem solitário, era só silêncio. Como se o mundo, enfim, parasse de esperar algo de mim. Na semana seguinte, minha mãe ligou de novo. Dessa vez, eu atendi. A voz dela estava tensa, frágil nas bordas.
Você não precisava ter saído daquele jeito. Eu não discuti. E esperei. A gente não fazia ideia de tudo o que você fazia e ela continuou. O lixo, as contas. Eu não sabia que era tanta coisa. Sim, e respondi apenas. Eu sei. O silêncio pairou no ar por tempo demais. A Clara tá com dificuldade com os horários da escola. A gente trabalha, e ela não se acostumou com o ônibus ainda. Fiquei em silêncio. É que ela tentou organizar a frase e a gente não achou que fosse desmoronar tão rápido. É porque vocês nunca viram que estava sustentando tudo e respondi. Mais um silêncio. Bom, disse ela, tentando parecer firme. Espero que você esteja feliz aí. Sorri, mesmo que ela não pudesse ver. E estou. E eu estava mesmo. Os dias seguintes foram estranhos, como se eu assistisse a minha antiga vida por uma janela que não podia mais abrir. Clara parou de mandar mensagens depois que eu ignorei a última. Meu pai nunca mais ligou, provavelmente por orgulho. E minha mãe mandou algumas mensagens meio tortas, cheias de indiretas. Espero que você esteja bem. Aqui está meio bagunçado. Não que a gente sinta sua falta, mas está diferente. Nunca respondi, mas as notícias chegavam. Por conhecidos, por vizinhos. O mato do quintal cresceu descontrolado. Clara perdeu mais alguns dias de carona e teve que voltar a pé. Um dia, na chuva, a água foi cortada por meio-dia porque esqueceram de pagar. A lâmpada da varanda ainda piscava, como se estivesse mandando um pedido de socorro em código Morse. Eles estavam se afogando nas pequenas coisas, aquelas que eles achavam que simplesmente aconteciam. As coisas que eu fazia no automático. E o mais engraçado? Eu não estava comemorando. Nem com raiva. Só, encerrada. Comecei a criar meu próprio ritmo. Passei a cozinhar para mim. Comidas simples, nada chique. Mas tinham gosto melhor do que qualquer coisa que eu comia naquela casa. Não pelo tempero. Mas porque era meu. Passei a dormir melhor também. Sem rangido de passos no corredor às 2 da manhã. Sem batidas na porta me pedindo para correr no mercado. Sem o zumbido constante da obrigação na minha mente. Só silêncio. Silêncio verdadeiro. Uma noite, 1 semana e meia depois da mudança, cheguei tarde do trabalho e encontrei um envelope pequeno enfiado por baixo da minha porta. Sem remetente. Só meu nome escrito na frente, com a caligrafia do meu pai. Dentro, uma folha dobrada de caderno pautado. No topo, estava escrito. A gente não percebeu. Abaixo, uma lista. Nada organizado como a minha. Sem tópicos, sem ordem. Só pensamentos soltos. O lixo. As caronas do Marcos. O Wi-Fi. As compras. A pia que nunca para de pingar. O problema da lâmpada do alpendre. O silêncio no fundo da casa. Uma frase solta no final. A gente não te tratou como filha. Me desculpa. E só. Nenhum pedido para voltar. Nenhuma promessa de mudança. Só, em um reconhecimento. E pela primeira vez desde que fui embora, algo dentro de mim se moveu. Não em direção a eles. Mas dentro de mim. Não era um fechamento. Mas talvez fosse o suficiente. Não respondi à carta. Não porque não senti nada, acredite, senti. Ficou lá, sobre o balcão da minha cozinha, me encarando por horas. Li de novo na manhã seguinte. Dobrei. Desdobrei. Pensei no que aquilo significava. Mas uma carta não apaga anos sendo invisível. Uma lista rabiscada não desfaz as vezes em que só fui notada quando algo quebrava ou quando era hora de pagar por algo. Eles tinham começado a enxergar o vazio que deixei. E isso era claro. Mas agora, não era mais meu papel preenchê-lo. Na segunda semana, soube que Marcos finalmente começou a pegar o ônibus sozinho. Perdeu 2 vezes. E esperou na chuva outra vez. Meu pai começou a pagar por um serviço de lixo particular. Minha mãe tentou reiniciar o roteador e acabou desligando a casa toda por um dia inteiro, incluindo o alarme e a Smart TV. E estavam aprendendo. Devagar, com tropeços. Como quem aprende a andar de novo depois de esquecer como usar as pernas. E eu? Eu estava florescendo na ausência das necessidades deles. Comecei a fazer coisas que nunca tinha permitido a mim mesma. Comprei uma estante, não porque precisava, mas porque quis. Passei a jantar fora toda sexta-feira como se fosse um ritual. Até me inscrevi numa oficina de marcenaria de fim de semana, algo que eu odiava há anos, porque sempre alguém precisava de um favor, de uma carona, de um empréstimo. O peso tinha ido embora.
E eu nem sabia o quanto aquilo pesava e até deixar de carregar. Uma noite, enquanto limpava minha caixa de e-mails, vi um lembrete antigo que eu mesma tinha programado meses antes. Licenciamento do carro do pai. Ver se ele tá sem dinheiro de novo. Fiquei olhando aquilo por alguns segundos. E cliquei em deletar. Naquela noite, sentei na minha pequena sacada, pernas apoiadas numa cadeira de plástico. E simplesmente respirei. Sem esperar o próximo problema. Sem ficar escutando se alguém ia chamar meu nome. Sem me preparar para mais um pedido disfarçado de ajuda rapidinha. O silêncio já não era pesado. Era lar. Não voltei desde então. Nem para visitar. Nem em aniversário. Eles pararam de ligar. Talvez por vergonha. Talvez por cansaço. Ou talvez, só talvez, tenham finalmente entendido que eu nunca fui uma hóspede naquela casa. Eu era a base. E quando a base vai embora, tudo se desequilibra. A lista que deixei colada na geladeira provavelmente ainda está lá. Ou talvez tenham tirado. Como quem remove algo que dói demais de olhar. De um jeito ou de outro, ela cumpriu seu papel. Tchau.